E aí, meu povo do Leste Notícia Vender! Oi! Tudo bem, meu povo? Fazer, por que não fazer uma lição? Estamos aqui para fazer a lição número 9, número 9, meu povo! Beleza! Vamos lá, meu povo, não sei nem porque eu estou de óculos, quem vai ler é a Dani, né? Ih, meu povo! Vamos lá, então? Dani, lê para nós o texto-chave. Mas, meu povo, vamos lá. Gente, vamos começar com um pensamento. Daniela, lê para nós aquele pensamento lá de sexta-feira. Depois a gente vai para o texto-chave. Com o que você gasta a maior parte do seu tempo livre? Gente, nós somos aquilo que nós contemplamos. O que você gasta mais seu tempo? O que Com você Deus? contemplar? Com Deus, lendo a Bíblia, orando, passando nas jornadas de oração, na madrugada, Vigia. vigílias, lendo a série Grande Conflito, lendo os ungidos. Aquilo que tu gasta mais tempo é aquilo que tu mais adora. A grande questão no mundo é a adoração. Quem você está adorando realmente? Ou seja, aquilo que você devota mais tempo, que você dedica mais tempo, é aquilo que tu mais adora. Nós somos o que nós contemplamos. Será que estamos colocando algo diante de Deus? Será que eu estou mais tempo na internet? Será que eu estou mais tempo visando filmes, séries? Nós somos aquilo que nós contemplamos. Lê mais abaixo, Dani, que diz lá naquela coisinha rosinha lá. A influência é um dom de Deus que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal daqueles que nos seguem. Irmãos, com a nossa influência, nós podemos dar um bom testemunho ou dar um testemunho. Nós tanto influenciamos pessoas para a salvação quanto para a perdição. E você, meu irmão? O que você está fazendo com a sua vida? Hoje nós vamos falar de um caso prático desse. Nós vamos falar de Acais. Acais foi um rei que veio logo depois de Jotão. Um rei medroso, um rei sem confiança em Deus, um rei que vivia na idolatria. Um rei que tinha um grande poder, porque ele dominava toda uma nação. Nós vimos que era um homem fraco, um homem que não confiava em Deus. Você tem confiado em Deus diante dos problemas? Você tem confiado em Deus? Você tem passado o sangue de Cristo no batente da porta da tua casa, do teu coração? Veja só o que Acais fez. Daniela, já lê a parte de sábado. Olha como é interessante. O reinado de Acais, Judá caiu em tamanha apostasia que os sacrifícios do templo cessaram e sob cada árvore frondosa foram erigidos santuários a deuses estrangeiros. O povo foi encorajado pelo rei a adorar quem bem entendesse no dia que achasse melhor. Tu já pensou um povo sem líder? Ou podendo fazer o que quer? As portas da igreja fecharam e diz que em cada árvore foi feito um altar. Gente, ele sofreu influência ainda de Jezabel e de Acabe. Digo mais, do primeiro grande apóstata que deveria ter honrado a Deus, que foi Jeroboão, que mandou fazer 2 altares de bezerro, um em cada extremo de Israel. Ganhou as 10 tribos e levou toda uma geração de reis e do povo para uma idolatria tremenda, tanto que a vida dele terminou feio. Meus irmãos, será que estamos firmes no Senhor, adorando o Senhor, ou estamos vacilantes, ou ainda sendo influenciado por outros, ou ainda não estamos usando nossa influência para o bem? Vamos lá, Daniela, lê para nós aqui essa partezinha aí. A influência de um líder tem o poder de construir ou destruir uma organização. Gente, a influência de um líder tem o poder de ou fazer alavancar uma empresa, uma igreja, uma escola, um lar. Um líder, meus irmãos, se um líder cai, cai toda uma nação. Nós precisamos ser fortes para saber quem é o nosso líder maior. Quem é o nosso líder maior, Dani? Jesus. Jesus é o nosso exemplo. É claro que tem pessoas que a gente pode imitar,
na igreja, em casa, no trabalho, mas o nosso líder maior é Cristo Jesus. Nós também, pela nossa influência, podemos levar muitas pessoas a Cristo. Alguém diz assim: olha, aquela pessoa é um servo de Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Será que o seu exemplo na escola, nas redes sociais, é um exemplo digno de ser copiado? É um caso a se pensar. Acais estava fazendo toda uma nação, e de mal a pior. Sabe qual foi o grande erro dele? Leia aqui em cima dele. Qual foi o grande erro, o grave erro dele? Acas cometeu o grave erro de pedir ajuda ao rei da Síria em vez de buscar ajuda a Deus. Gente, ele, em vez de buscar a ajuda de Deus, quando os inimigos se juntaram, que era um rei da Síria, não a Síria, né, da Síria e de Israel, estavam tentando tomar o seu rei. Em vez dele se juntar, ter fé em Deus, ele se juntou com o rei da Síria. E diz que ele pagou um preço muito alto. Sabe o que ele fez? Ele teve de fazer uma lei, meus irmãos, para todo o povo adorar os deuses assírios. Ele tirou, para vocês terem uma ideia, o que ele pagou, ele tirou os bens do templo e do reino e abriu os olhos de Tiglat-Pileser. Era o rei assírio. Meus irmãos, você sabia que até Ellen White colocou o nome do cachorro dela, Tiglat-Pileser? Você pergunta, por quê? Porque diz que ela morava numa região onde precisava de um cão de guarda. E esse cão, ele avançava em cima dos inimigos. Ou seja, meus irmãos, esse Tiglat-Pileser não era gente boa. Ele, aqui na lição de terça-feira, fala que ele pegava os seus inimigos, colocava na frente de batalha como escudo humano para atacar as pessoas e deixava a infantaria e deixava os soldados deles atrás. Ou seja, quando pessoas cansavam de matar as pessoas da frente, que já estavam cansados de batalhar, ele chegava com um grande exército e poderia batalhar o ano inteiro. Continuava sendo a Síria cruel, maldosa, ruim com as pessoas. Meus irmãos, vamos ser pessoas boas, vamos dar bom testemunho. Olha, Daniela, lê para nós aí. Diz isso. Uma pessoa longe de Deus pode perder completamente a noção. E tem aquele do jogar. Sim. Uma pessoa longe de Deus pode perder realmente toda a noção, né, Daniela? Uhum. E pensa assim, seu sem noção? Sem noção é uma pessoa que vive longe de Deus. Mas, gente, é muito fácil jogar pedra no telhado dos outros, né? Mas diz aí, Daniela, o que diz aqui? Jogarmos pedras em Acais. Mas antes de apenas jogarmos pedras em Acais, devemos analisar a nossa vida. Será que, de certa forma, estamos desviando as pessoas dos caminhos de Deus por causa de nosso comportamento e atitudes? Será? Gente, é muito fácil tacar pedra nos outros. A grande pergunta é: será que com o meu comportamento eu tenho desviado as pessoas de ir para o Evangelho? De ir para a igreja? Será que com o meu comportamento, com a minha vestimenta, com os meus modos, com o que eu posto nas redes sociais, eu tenho atraído pessoas para Cristo ou tenho afastado? É fácil jogar pedra em casa, mas o meu comportamento condiz em ser um cristão? E aí, Dani, é fácil ser cristão hoje em dia, sim ou não? Não, é muita pressão de grupo, você se sente meio que preso, mas você precisa pregar a mensagem do Evangelho, porque você ama Deus, porque Deus é amor. E você precisa sair desse mundo para ir para o céu com Ele. Amém. É por isso que Judá estava sofrendo, porque eles queriam um rei, eles queriam imitar nações em volta. Deus falou várias vezes: não se misture com os pagãos, não se misture com as nações vizinhas, vocês vão acabar praticando idolatria, apostasia, se afastando de Deus. Muita gente da igreja, muito adolescente sai da igreja, muito jovem sai da igreja, por causa das amizades, usando os tipos de roupas, os tipos de costumes, acaba indo para balada, acaba bebendo, acaba praticando os mesmos costumes, por exemplo, maratonando os livros da igreja, tá orando sem cessar. Meus irmãos, por causa disso, Judá sucumbiu, porque que união tem a luz com as trevas, meus irmãos? Se misturando com um jugo desigual, nós precisamos ser servos de Deus e dar bom testemunho. Lê aí, Daniela. Vamos, quem tem mais aí, Daniela? Isaías não foi o único profeta durante o reinado de Acaz. Também tiveram Miqueias e Oséias. Mas Acaz raramente buscava a orientação de Deus.
e provavelmente não queria ouvir o que tinham para dizer. Sabe quando você tapa os ouvidos? Sabe quando você tapa os ouvidos para ouvir a palavra de Deus? Você também tapa o ouvido para o Espírito Santo. Cuidado, meus irmãos, porque o Espírito Santo nos adverte da justiça, do juízo e do pecado. Tomem cuidado. Nós devemos ouvir sempre o assim diz o Senhor. Festa da semana, Daniel, para nós! As perspectivas para o reino de Judá também eram sombrias. As forças do mal estavam se multiplicando. Os piedosos desapareceram do país e não há um justo sequer. Eles desapareceram, né, Daniel? Não tinha um piedoso, não tinha ninguém, não tinha um justo sequer. Gente, isso é quando o mal se espalha. Tudo vai de mal a pior. O que mais? Deus tem sido paciente com os rebeldes e insistido para que voltem para Ele. Deus enviou convite após convite para que se arrependessem e fizessem reformas e suas palavras pudessem produzir. Você que está assistindo com a gente o Lesson Team, você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem dado? Você, meu irmão, é uma bênção. Como falou para Abraão, ser uma bênção para onde você for. Meus irmãos, são os momentos finais da história. Cristo está voltando, o noivo vem buscar a sua noiva. Você está pronto? O que mais, Daniel, para a gente fechar? As sementes da teimosia que eles haviam plantado estavam produzindo frutos que aquela geração estava colhendo. Meus irmãos, que nós possamos ser pessoas obedientes, que nós possamos ouvir os conselhos de Deus, que nós possamos, na multidão de conselhos, ser a sabedoria, né, Dani? Que Deus abençoe a todos nós. Escolher também, né? Saber escolher, né, Dani? Saber escolher. Que nós possamos dar bom testemunho. Que nós também não vivamos de viver de jogar pedra nos outros. Aqui no finalzinho, aqui nos olhos, fala aqui o que diz aqui, Daniela. Essa é a última parte. O que dominar nossa imaginação e nossos pensamentos determinará nossa vida e nosso caráter. Gente, é o que a gente falou. O que você contempla é o que você vai ser. Que nós possamos contemplar a Cristo, nós possamos contemplar o Evangelho, que nós possamos ser transformados por Cristo Jesus, que o seu Santo Espírito habite em nós. Espero ter ajudado essa lição, espero que a gente possa ser bom testemunho, que a gente possa ser o sal, a luz para onde nós passarmos, e que nós evitemos, meus irmãos, de copiar os maus exemplos, que nós possamos não nos misturar, né, com a idolatria ao redor. Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço, tchau!